Olá, eu sou a Nicole e você está ouvindo Papo de Preta, um podcast feito por e para jovens negras. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Preta, e continue comigo para conferir esse episódio. Olá, eu sou Nicole Credidio, jornalista, produtora cultural e agora podcaster. Hoje eu tô aqui com a empresária do ramo da beleza e maquiadora, Ellen Cardoso. Eu já tenho a honra de conhecê-la, mas vou deixar vocês ouvirem dela mesma a sua apresentação. Olá, eu sou a Ellen, como a Nicole falou. Tenho 34 anos, com rostinho de 24, sabe? Sou maquiadora já há muitos e muitos anos, mas empresária do ramo da beleza desde 2019. E tô aqui para poder trazer um pouquinho da minha construção, da minha identidade, da minha identificação, na verdade, né? Dentro desse tema que é a beleza e racialidade. Acho que pra gente começar, eu gostaria de saber como você se inseriu no ramo da beleza, assim. Porque para nós, mulheres negras, é particularmente difícil se inserir nesse espaço, né? Isso. Já que o padrão de beleza é branco. Bom, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu comecei a desfilar, participava de uns concursos. Não sei por que minha mãe me enfiava nesses lugares, porque se já são, hoje em dia, lugares tóxicos e problemáticos, dentro de um padrão que a gente sabe e entende que existe de beleza, você imagina 19 anos atrás, 20 anos atrás. Mas, enfim, estava lá inserido, de repente me vi lá e ninguém sabia me maquiar. E até um tempo atrás eu tinha umas fotos, os registros dessa época, que eu rasguei o meu rosto. Em todas as fotos, eu deixei só o meu corpo, porque a roupa era bonita, porque eu gostava mais do rosto, porque eu estava assim, oferecimento Farinhas Dona Benta, da cor dessa parede. Porque se hoje em dia já é difícil a gente encontrar um profissional que entregue, que entende, que entrega a qualidade de maquiagem, de beleza preta que a gente merece receber, você imagina lá atrás, né? Aí eu falei assim, não vai ser assim não deve ser tão difícil. Vou aprender a fazer isso. E aí comecei a aprender pra mim, pro meu benefício próprio. Nunca fiz curso, só mesmo assistindo vídeos no YouTube, que eu sou jurássica, né, menina? O negócio aqui de que não tinha TikTok. A gente pode ficar falando esses nomes? Claro! Então, não tinha TikTok, não tinha nada disso. YouTube era a nossa única fonte de conhecimento inesgotável. E aí eu comecei a assistir vídeos, aprender, treinar em mim, depois as amigas começaram a pedir pra fazer nelas, depois as amigas começaram a indicar pras outras amigas, quando eu vi eu já estava maquiando, já estava dentro desse mundo. E você comentou sobre a dificuldade de encontrar profissionais que saibam maquiar pele negra. E eu acho muito triste que muitos profissionais brancos divulgam isso como se fosse um diferencial, não o básico, né? Porque você deveria saber maquiar todos os tons de pele. Exatamente. Eu hoje consigo me identificar, me autotitular como especialista em pele preta, porque eu faço questão que o meu público entenda que eu vou me aprofundar, que eu vou mergulhar mesmo nesse tema específico. Vou atender todos os tipos de pele, mas vou me aprofundar no entendimento da pele preta, porque eu sei como que é difícil a gente, de fato, entregar, conhecer, né, achar profissionais dessa área. E, assim, hoje 80% do meu público são de meninas pretas. Mulheres e meninas pretas, porque já tiveram péssimas experiências com outros maquiadores e não querem mais passar por esse tipo de experiência. Então, assim, vou para todos os lugares. Tem noiva que já me levou para São Paulo, para Manguinhos, porque não consegue confiar em um maquiador. E como você falou, deveria ser o básico, né? Deveria ser assim. Só que e hoje, pior que hoje em dia, a gente não pode nem dizer que não existe produto específico ou produto de qualidade no mercado, porque, em resultado, há uma reivindicação que o movimento negro começou, né, dentro do mercado consumidor. Eles começaram a oferecer produtos pra gente, de qualidade. Então, a gente não pode nem dizer que não existe produto, igual um tempo atrás não existia, o mercado não tinha interesse em fazer esse oferecimento. Existe produto, que não existe, eu acho que são profissionais mesmo, dedicados e empenhados em entender que somos uma parcela importante consumidora e que a gente merece receber esse trabalho também, esse serviço de extrema qualidade como eles oferecem para outros tipos de pele.
Com certeza, eu ia comentar inclusive sobre os produtos mesmo, que há algum tempo atrás eram pouquíssimas marcas que tinham uma gama de tonalidades ampla e realmente era mais difícil encontrar, principalmente para peles mais retintas, tons de Sim. maquiagem, né? Só que hoje em dia as marcas, inclusive nacionais, já têm se atentado a isso e desenvolvido, formulado produtos que são inclusivos, né? É de fato uma questão dos profissionais brancos que não são tocados por essa questão racial não buscarem se especializar mesmo nessa. Eu já ouvi, inclusive, de alguns profissionais que assim, que não investem em conhecimento ou produtos porque não tem essa procura. Só que eles não entendem que é um círculo vicioso, porque assim, não tem essa procura porque as meninas e mulheres pretas não sentem confiança em procurar profissionais nesse momento, que geralmente são momentos importantes, datas importantes da sua vida, né? Ninguém vai fazer uma maquiagem para poder ir ali, sentar na praia para tomar um sorvete. Então, são momentos importantes. Só que mulheres e meninas pretas não se sentem confiantes para procurar esse profissional. Esse profissional não entende que existe essa demanda, porque, ok, até concordo que pode não estar tendo mesmo de fato essa demanda, não investe em produtos e serviços, não consegue oferecer esse serviço de qualidade. A cliente não vai enxergar esse serviço de qualidade, percebe? É um círculo. E fica sempre nessa rodinha de hamster, eu chamo assim. É importante para que nós, profissionais da área mesmo, entendamos a importância de sair, de quebrar esse ciclo, sabe? De buscar, de comprar, de investir. Igual você falou, o mercado nacional tem produtos de extrema qualidade, de valor bem acessível. Dá para você oferecer um serviço de qualidade sem um preço exorbitante, sabe? Eu acho que é meio que não existe uma intenção mesmo. Não existe, assim, uma importância, sabe, esse tino, assim? Não tem, eu não vejo. E você acredita que o fato desse mercado ainda ser tão guiado pela branquitude afasta um pouco as mulheres negras da vaidade, do universo da beleza? Totalmente. Eu sempre falo, né, quando eu tô participando de rodas de conversa e tal, que nós, mulheres pretas, crianças, que fomos crianças pretas da década de 90 ali, a gente não teve esse boom de empoderamento, de construção racial que as novas gerações estão tendo desde muito pequenininhas. Então a gente, não é nem que a gente não aprendeu a enxergar a beleza em nós mesmas. Nós somos ensinadas a odiar tudo o que parecesse conosco. Todos os nossos traços, o tamanho do nosso nariz, nossos traços negroides, a cor da nossa pele. E a partir do momento que você se odeia, você não vai querer se cuidar. Por que você vai se preocupar em cuidar de algo que você odeia? Percebe? Então, isso afastou completamente a nossa geração. Agora que a gente está tendo essa movimentação mesmo de entender a importância de se cuidar, de se amar, de enxergar a beleza no que é nosso, nos nossos, e isso refletir em outras formas de amor, de afeto, e mesmo assim, tipo, cuidar de nós mesmas, procurar produtos de qualidade, ter essa intenção mesmo de entender e até desmistificar alguns conceitos racistas que foram implementados desde sempre na nossa cabeça. Um exemplo, que pele preta não precisa de proteção solar, né? Não precisa de protetor solar, porque nossa pele, nossa melanina é muito resistente. Quantas vezes a gente já não ouviu falar isso? E é um traço racista que afeta diretamente na nossa saúde biológica, expondo os nossos corpos à incidência de câncer de pele, aos raios ultravioletas. Então, são acessos e são camadas que a gente vai acessando e vai entendendo e vai desmistificando, isso vai refletindo em outras coisas e também passa por esse lugar, assim, de cuidados com nós mesmos, sabe? E esse panorama que você fez histórico até é muito importante para entender, porque para pessoas brancas, às vezes o assunto beleza e autoestima é fútil, fica num lugar ali de uma temática menor, né, menos importante. Mas para pessoas negras é muito importante falar sobre beleza e autoestima, porque é isso, somos pessoas que fomos ensinadas a não enxergar a nossa própria beleza, né? Não entender a nossa própria imagem como possível de ser bela, de ser admirável, de ser, enfim. Nossas autoestimas não foram construídas historicamente, muito pelo contrário, né? Os processos históricos nos levaram a não ter qualquer autoconfiança, enfim, sobre a nossa própria imagem.
Até por uma questão de representação, né? Nós não estamos habituados a ver mulheres negras colocadas em espaços de beleza, nos concursos de beleza, na TV, nas revistas. Sim. Você sente que essa falta de representatividade, afetou sua autoestima enquanto você crescia? Completamente. Eu costumo brincar que quem me vê hoje, quem me conhece hoje, assim, a forma como eu me visto, a forma como eu me projeto para o mundo, a forma como eu falo, como eu me porto, não consegue acreditar ou associar a uma pré-adolescente, adolescente e adulta, no início da sua fase adulta ali, com um total de 0 autoestima. Não é que eu tinha uma autoestima baixa, não, era 0 mesmo, a ponto de eu ter algumas... Eu costumo brincar que a minha memória é da Dory, do Procurando Nemo, eu não lembro de absolutamente nada, mas algumas situações me marcaram tanto que a memória é fresca, assim, dentro de mim. Eu lembro de quando eu tinha, por volta de uns 14 anos, eu tava passando as férias na casa do meu pai no Rio de Janeiro. Segunda quinzena de janeiro, assim, 86 graus na sombra, e eu chorando na frente do espelho, passando chapinha no meu cabelo, porque eu queria sair de casa com o cabelo molhado, porque do calor, e não podia, muito entre aspas, né, porque o meu cabelo era feio. Então, hoje, quando eu olho pra trás, assim, tipo, de tudo que eu passei, tudo que nós passamos, foi exclusivamente porque nós recebemos informações diretas e indiretas a nossa vida inteira que nos levasse a odiar tudo o que representa nós mesmos, tudo o que se parece conosco. Por exemplo, nossos ídolos teens. Você lembra da revista Capricho? Nossa, sim. Colírios Caprichos. Quando que houve um colírio capricho preto, de um menino preto? Eu não me recordo. Todas as fotos das meninas, todas as it girls, todas as referências que a gente tinha de pessoas merecedoras de afeto, de romance, de, sabe, as princesas dos contos de fadas, as mocinhas dos filmes da Disney, as mocinhas de novela mesmo, da TV aberta. Todas elas, nenhuma delas, quer dizer, se parecia com a gente, minimamente com a gente. Por mais clara que a sua pele fosse, assim, você não ia enxergar essa referência de beleza parecida com você. Então imagina você a vida toda recebendo essas informações de forma inconsciente, gravando no seu inconsciente e de forma direta recebendo informações de que você é feia através dos xingamentos, através do racismo, das microagressões que acompanha a gente desde a nossa época da escola. Como é que você quer que o indivíduo que recebeu essa construção consiga se amar? Ou consiga se sentir bonita? Consiga olhar no espelho e gostar do que vê? E, mais do que isso, consiga enxergar nos outros, nos seus iguais, esse mesmo panorama de beleza, o de afeto? Não vai. É incompatível. É muito complicado. E você falou sobre a época de escola, eu acho que foi uma das épocas mais difíceis pra mim em relação à autoestima, assim. Todas nós. Porque a gente passa pelo bullying, né? Mas a gente sabe que no fundo não é só bullying, existe uma camada de racismo ali. Porque as meninas negras são sempre as últimas na lista de meninas mais bonitas da sala. Não, elas não chegam. Elas nunca figuraram essas listas. Exatamente. E infelizmente quando a gente tá nesse momento de pré-adolescência, a gente é muito suscetível à opinião do outro sobre nós, à visão do outro sobre nós, né? Isso importa muito, ter a validação do outro, a admiração do outro. É lógico que agora que nós já crescemos, somos adultos, a gente entende que a impressão que a gente tem de nós mesmos, né, a nossa autoconfiança, o quanto nos sentimos seguras nos nossos próprios corpos e com a nossa própria imagem é o mais importante. Mas hoje. Isso aí. Durante a pré-adolescência e a adolescência, a opinião do outro importava muito. E assim, a gente quer fazer parte de um grupo. É a dinâmica que existe do adolescente. O adolescente quer fazer parte. E nesse querer fazer parte, a gente se anula, a gente se agride, porque a gente só quer fazer parte do todo e a gente nunca vai fazer, porque o todo não foi construído para nos inserir. O todo foi construído e se reinventa a cada momento para nos enxertar desse lugar mesmo. Eu, essa semana, conversava com uma amiga minha sobre essas microagressões, que eu não chamo de bullying, inclusive. É racismo mesmo. Racismo em suas mais variadas faces. Que a gente sofria e, assim, se a gente pegar 10 pessoas pretas
de escolas diferentes, de cidades diferentes. Vai ser a mesma história. Parece que é uma mesma... Parece não, é uma mesma história contada por personagens diferentes. E aí eu conversava com essa minha amiga como que nós somos sobreviventes. Do final do ensino fundamental, ensino médio, principalmente, somos sobreviventes. E aí a gente conversava, né, que morar em cidade pequena é isso, é você encontrar com pessoas o tempo todo que fizeram parte dessa sua história. E ela falando assim, que ela guarda rancor de todo mundo, e eu também. Quem perdoa é Jesus Cristo, eu não tem essa comigo não. Eu vou lembrar de absolutamente tudo que me fizeram. Aí a gente começou a conversar e tal, ela falou de uma situação que aconteceu com ela, e não sei o que. Aí eu lembrei de uma ocasião em que eu sempre fui muito agressiva na escola, mas eu não era a pessoa que fazia bullying com outras crianças. Eu era agressiva para me proteger, porque eu pensava assim, se eu já sou feia, se eu for a coitadinha, eles vão acabar comigo na escola, porque é um negócio de salve-se quem puder, essa época. Eu falei assim, então eu vou ser a boladona sinistra. E nisso eu transformei isso em agressividade. E eu lembro que ninguém mexia comigo, entre aspas, assim, ninguém vinha diretamente me atacar, mas praticavam essas microagressões, algumas veladas, algumas mais explícitas. E aí teve uma situação em que um menino chegou pra mim e falou assim que fulaninho tava me esperando no final da escola, no final da aula, embaixo da árvore, que ele queria me dar um beijo. Um selinho, um beijinho. Aí eu fiquei assim, nossa, sabe? Tipo, chegou minha vez, eu fui enxergada. E aí ele foi lá no final da aula, dei um beijinho, um selinho só. E ele saiu. No dia seguinte eu descobri que eu era um castigo. Porque ele perdeu uma brincadeira com os amigos dele e o castigo foi me dar um selinho. Aí você acha que eu vou esquecer uma coisa dessa? E assim, não sei nem quantos anos eu tinha. Isso foi na 7ª série, acredito eu. Tem muito tempo. Mas essas vivências deixam marcas muito profundas na gente e pro resto da vida. E em todos, absolutamente todos nós. Não tem uma pessoa preta que não vai conseguir te contar uma situação em maior gravidade ou menor gravidade, mas todos nós passamos por isso, nessa fase. Sim, totalmente. E você contando sobre essa fase, eu me recordo que eu estudei em uma escola particular durante uma fase da minha infância, assim. E eu era a única menina negra da minha turma. Nossa. Então, eu não tinha nem outras pessoas negras para me aproximar e encontrar um lugar seguro ali, sabe? E, de fato, assim, eu não era nem cogitada como uma pessoa bonita. Agora você vê uma deusa dessa, gente! Não, e eu pensei a mesma coisa com você falando. Eu falei, não é possível que as pessoas achavam que a Ellen, em algum momento da existência dela, foi feia. E você sabe o que é o mais engraçado? E, inclusive, falei com essa amiga específica. Eu peguei esses dias uma foto minha de 10 anos atrás. E eu não vi grandes modificações em quem eu era fisicamente. Porque, assim, eu nunca fui uma criança gorda que emagreceu. Eu não tive grandes modificações faciais. No cabelo, sim, mas aí acontece até hoje, porque mulher preta é isso, né? Uma a cada semana. Mas a Ellen de hoje é a mesma Ellen, fisicamente falando, de 10, 15 anos atrás. E eu vejo nas fotos, assim, e eu penso, por que aquela Ellen era feia? E a Ellen de hoje não é. Que a de hoje não é, não tem nem como... pode chamar do que quiser, não vai ter como chamar de feia. Mas, assim, por que aquela era? Ela não era, ela nunca foi. Você nunca foi. A maioria de nós nunca fomos. A gente foi ensinada a achar que éramos. E olhar pra trás agora com essa perspectiva é muito estranho, né? Porque esses dias eu encontrei as carteirinhas dessa escola em que eu estudava e eu me lembrei que os dias de tirar a foto da carteirinha eram extremamente tristes pra mim. Eu acordava e eu já odiava o meu cabelo. Não adianta que eu fizesse. Eu alisava o meu cabelo nesse período. Eu alisei por longos 10 anos da minha vida o meu cabelo. Eu também. E eu alisava e fazia chapinha e fazia babyliss e eu continuava odiando ele. Eu me maquiava muito pouco, porque eu nem tinha muitos produtos nessa época, e eu continuava odiando o meu rosto. E, tipo assim, hoje em dia, vendo aquelas fotos, eu tava linda. E eu percebo que eu nem precisava ter me esforçado tanto. Eu era uma criança tão bonita. E é, tipo, muito triste olhar pra trás e pensar que eu passei tantos anos olhando pra mim mesma,
de forma negativa, assim, sem enxergar a beleza que já estava ali, ela sempre existiu, assim, não é que eu me transformei radicalmente. Isso é uma borboleta, não existiu não, isso. Não é um glow up mágico. Porque a gente costuma, ainda mais hoje, né, a gente fala sobre esse glow up, mas na verdade esse glow up a gente enxerga em mulheres que só reconheceram a própria beleza. Exatamente. Não é que elas fizeram uma grande transformação, elas reconheceram que elas são bonitas e ponto. E até falar, assim, você falou agora, não dá pra dizer que eu sou feia. E de fato, quanto tempo eu demorei pra conseguir falar, eu sou bonita. Da mesma forma que eu consigo reconhecer que eu sou inteligente, que eu sou uma pessoa afetuosa. É muito difícil assumir ativamente a nossa beleza, assim. Não só a nossa beleza, mas nós estávamos conversando antes de começar, tudo que pode ser como um adjetivo, assim, tudo como pode ser como uma característica positiva. Como que é difícil a gente se posicionar de forma positiva, falar de nós mesmas, dos nossos corpos, das nossas potências, com esse positivismo. E eu costumo falar que no Brasil a gente não nasce negro, a gente se torna negro a partir do momento que a gente entende o que significa ser preto em uma sociedade estruturalmente racista que faz isso com a nossa cabeça, com o nosso psicológico, com a nossa percepção de nós mesmos e do nosso povo. Desde que a gente nasce, é uma estrutura que já está posta e vai continuar posta. Inclusive é uma opinião contraditória que eu tenho, mas o racismo nunca vai acabar, acredito eu. Vai continuar se reinventando e procurando formas de nos aniquilar todos os dias. O que está mudando e vai continuar mudando cada vez mais é a nossa percepção disso e a nossa capacidade de lidar com esse sistema. A forma como a gente se relaciona com esse sistema. Isso que está modificando, que está mudando, sabe? Mas assim, ele não vai acabar. E desde sempre a gente foi ensinada a se odiar, a não gostar do que a gente via, como eu falei, né? A não conseguir verbalizar as nossas capacidades, o nosso potencial. E hoje em dia, inclusive, ver uma pessoa preta, seja ela homem ou mulher, nesse lugar de autoconsciência de eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher batalhadora, é automaticamente enxergado como arrogância. E não como consciência de tudo que a gente é, de tudo que a gente pode ser, e não como confiança. Porque é isso, né? Enquanto as pessoas não negras, elas não passam por esse lugar, assim, para uma pessoa não negra ser considerada arrogante, ela realmente tem que ser muito podre. Agora, nós não. Falou que é bonita, que se considera uma pessoa... Ih, ela tá se achando. Nossa, olha lá, neguinha metida. Nossa vida! Olha, quanto tempo que eu ouço essa caixinha, que eu fui colocada nessa caixinha de neguinha metida. Mas aí eu entendi que é porque o sistema não está preparado, não vai estar... E as pessoas que são privilegiadas por esse sistema também não vão estar preparadas para lidar com mulheres como nós, com pessoas como nós, com essa nova geração que está vindo grandona pra caramba, consciente de quem eles são e de tudo que eles podem. Eles não estão habituados a lidar com isso. Mas aí é paciência também, né? Não é um problema nosso. Mas o problema deles. Exato. E você comentou sobre isso, de como a gente se descobre negro. E eu sou uma mulher negra de pele clara, né? Eu sou fruto de um casal interracial, de um pai branco e uma mãe negra. E é engraçado como, depois que eu cresci, entrei na universidade, enfim, já no âmbito da discussão do movimento negro, eu fui questionada, né, sobre essa questão de ser uma mulher negra de pele clara. E é óbvio que eu reconheço que nós duas temos processos diferentes, porque você é uma mulher negra de pele retinta e passamos por experiências diferentes. Sim. Mas em nenhum momento da minha vida o racismo permitiu que eu questionasse a minha cor. Sempre foi, dentro da minha família, dentro da escola, dentro de todos os espaços que eu ocupava, muito claro que eu não pertencia à branquitude. Sim. Então, nunca foi uma dúvida que eu não era branca, sabe? Tipo assim. E, de fato, me assumir enquanto uma mulher negra foi um processo mais longo, assim. Porque eu sempre soube da minha cor. E a minha família me criou com muita consciência racial. Tive essa sorte Sim, apesar de ser uma mulher negra de pele clara, ter ouvido desde criança, você é negra.
enfim, né, ter sido apresentada referências negras positivas também. Na música, na beleza, em tudo. A minha mãe fez um esforço muito grande para no início dos anos 2000 me dar bonecas negras para que eu brincasse com elas e para que eu entendesse que, enfim, eu era negra e existiam referências parecidas comigo. Mas eu percebi em vários momentos depois, já de mais velha, assim, a minha negritude sendo um pouco invalidada por outras pessoas negras. O que é muito triste, porque as pessoas brancas, elas estão unidas, estão fechadas com elas mesmas a qualquer custo. Exatamente. E nós, pessoas negras, muitas vezes encontramos motivos pra criar, tipo... Eu acho que não dá nem controle, a gente fica buscando. Exatamente. A gente vai caçar esses motivos. Exatamente. Pra nos diferenciar, quando na verdade nós temos muito mais em comum do que diferenças, porque nós estamos conversando aqui sobre experiências que atravessaram nós duas, apesar de sermos mulheres de diferentes tons de pele, vindas de diferentes contextos. É isso, algumas experiências o racismo vai fazer questão de que atravesse a vida de todas as mulheres negras, independente de seus contextos. Pessoas pretas, eu ampliaria. Eu costumo falar que o racismo, ele nunca vai ter dúvida de quem é preto ou de quem não é. E eu imagino que, tendo passado por tudo isso, eu falo porque eu me sinto assim, você sinta um quentinho no coração toda vez que a gente vê uma jovem negra se amando desde cedo, se empoderando e usando seus cabelos soltos e com volume, enfim. Mas eu gostaria de saber o que você diria para você de 15 anos de idade, assim, que estava passando por todas essas questões, por toda essa dúvida sobre a própria beleza. Eu diria que fica calma, a gente vai conseguir e nada disso é culpa nossa. Seria isso. Eu tiraria de mim essa culpa. Eu sempre digo que entender essa estrutura racista, ser uma pessoa preta acordada, parafraseando Cara Gente Branca, que é uma série obrigatória para todas as pessoas pretas, inclusive, ser uma pessoa preta acordada, além de fazer a gente entender o que significa ser preto hoje no Brasil, que é onde a gente mora, também tira da gente um peso muito grande de situações que acontecem com a gente que a gente se coloca como culpadas, de forma consciente ou inconsciente, sabe? Às vezes a gente pensa assim, por que eu sou tão preterida? Por que eu nunca sou escolhida? Por que eu não sou chamada para um date? Por que quando o cara quer me procurar, ele já vem com conotações sexuais, enquanto com a mina branca ele tem todo o cortejo e o romance e a conquista? Será que eu não sou interessante o suficiente? Será que eu não sou bonito o suficiente? Quando a gente entende o que é essa estrutura, a gente automaticamente retira da gente essa culpa. Não se trata de nós, assim. Não é sobre o que a gente é ou deixa de ser. É sobre o que uma estrutura que foi feita, criada, projetada para aniquilar nós e tudo que se referencia a nós, ao nosso povo, faz com a gente. E como que essa estrutura reflete no nosso dia a dia, na nossa vida, como que as outras pessoas se relacionam conosco. A gente tira essa culpa. Então, seria exatamente isso. Vai passar e tudo que você está vivendo não é sua culpa. Que seria outra dinâmica, eu acho, de vida, assim. E aproveitando que a gente está falando sobre a questão da autoestima, eu acho que nos nutrir de referências de mulheres parecidas conosco é muito importante para fortalecer nossa autoestima. Conta pra gente uma mulher negra que te inspira, que é uma referência em todos os âmbitos da sua vida. Olha, pode parecer clichê, vai parecer clichê, mas eu vou falar que é a minha mãe. Por quê? Minha mãe é uma mulher preta que estudou até a 4ª série, com seus 60 anos hoje, não teve qualquer tipo de contato sobre o movimento de empoderamento, de autoconsciência racial, de letramento racial, e desde que nós éramos pequenininhas, quando alguém se referia a nós como morenas, ela falava, morena não, nós somos pretas, nós somos negras. Ela sempre colocou na nossa criação, com as ferramentas que ela tinha, o empoderamento e, assim, entender que nós somos indivíduos pretos, né? Então eu vou usar ela, que fez tanto com tão pouco, que eram as ferramentas que ela tinha. Ai, que lindo. Aí eu posso fazer um gancho dessa questão de referência? Claro, com certeza. Porque assim, eu tive a minha mãe dentro de casa, né?
Mas como a gente estava falando, inclusive, mais cedo, eu sei que muitas ou a maioria de nós não tem qualquer tipo de referência próxima, qualquer tipo de referência real. Eu procuro sempre nas minhas redes sociais ser a referência que eu não tive quando eu era adolescente, quando eu comecei na minha caminhada racial. E aí eu quero pedir assim, dois deveres de casa para todo mundo que está ouvindo a gente. Primeiro, cerquem-se de referências. Sigam nas redes sociais mulheres e meninas que se parecem com vocês, em dinâmica de vida, em realidade social, em projeto de futuro, fisicamente falando, esteticamente falando. Não se cerquem de referências irreais ou que não passem o que vocês querem passar para o mundo. Treinem os algoritmos de vocês para mostrar mulheres pretas, casais monorraciais, dinâmicas e discussões raciais. Busquem esse conhecimento, porque hoje em dia a gente está mergulhado numa enorme piscina de informação, todo mundo, porque assim, pelo menos dentro da nossa bolha social, todo mundo tem um smartphone. Todo mundo tem um celular com acesso à internet, uma rede, as praças hoje em dia têm internet gratuita. Então, informação instantânea, não, se não todos, mas a grande maioria de nós temos. Então, vamos usar essas ferramentas para a nossa construção, para a nossa identificação, para ter essas referências reais. E vamos ler. Eu estou aqui olhando a mesa, é linda. Vamos ler livros, buscar informações e construção mesmo física de livros, de autoras, de filósofas que falem sobre as nossas vivências. O conhecimento é a única coisa que ninguém nunca vai tirar da gente. E não só o conhecimento que a sociedade diz que a gente tem que ter, de matemática, português, história, ciências, faculdade, mas o conhecimento enquanto construção de pessoa preta. Quando a gente mergulha nisso aqui, quando a gente entra dentro disso aqui, a gente ganha um potencial, nosso poder, assim, vai para além das estrelas, eu digo, assim. Então, vamos seguir pessoas que se parecem com a gente e buscar essas informações, essa construção em meios físicos também. É muito importante, é essencial. E agora, Ellen, eu vou ler para você um depoimento que foi enviado por uma jovem negra no formulário do Papo de Preta. Lembrando que o formulário fica no link na bio do perfil no Instagram, @Papo de Preta. Ele é anônimo, então você não precisa se identificar. É só enviar o seu relato em formato de texto ou áudio e quem sabe a gente vai abordar ele em um dos próximos episódios do podcast. Ela disse assim: como construir uma autoestima e autoconfiança em um país extremamente machista e racista? Percebo que, como mulher preta, isso impacta diretamente em como me enxergar perante a sociedade e reflete diretamente na minha saúde mental. Mais cedo nós estávamos falando sobre esse posicionamento, né? De que eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher inteligente. Então, um dos primeiros pontos é reforço positivo e o reforço diário. Todos os dias a gente vai receber informações externas que vão tentar fazer a gente desacreditar ou retroceder na nossa caminhada, no nosso encontro do empoderamento. Então, todos os dias a gente também vai fazer o movimento de eu sou linda, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou batalhadora, eu vou conquistar tudo que eu quero, eu mereço receber tudo que eu almejo, tudo que eu quero. E então, assim, todos os dias fazer esse exercício de reconhecimento do nosso potencial. E também, como a gente acabou de falar aqui, se cercar de referências parecidas com a gente. Desde lá de trás a gente recebe informações diretas e indiretas para fazer com que nós odiamos, para que nós de fato odiamos tudo que é parecido conosco. Então, se cercar de referências parecidas esteticamente, projeto de vida, realidade social, nas redes sociais, fisicamente, fazer um movimento de ação mesmo para que o nosso círculo de amizade seja empretecido. Oferecer amizade gratuita para amiguinha preta mesmo, sabe? Já aconteceu comigo no Instagram várias vezes. A pessoa no Instagram que você segue, que você gosta, vamos ser amiga, menina, vamos tomar um café? Vamos, sabe? Não quero encontrar, não sou um negócio ali do social.
mantenha um diálogo, mantenha um contato, uma troca através das redes sociais, usar as ferramentas que a gente tem hoje em dia, que são abundantes, para auxiliar nesse nosso processo de construção de reconhecimento racial. E assim, agora um pouco mais além, eu hoje faço terapia e sou a maior defensora de terapia que existe na face desse universo. Por mais que algumas pessoas possam relacionar o cuidado terapêutico, o cuidado psicológico com a existência de algum tipo de doença, eu tô aqui para poder derrubar isso de uma vez por todas. Talvez nem tanto, porque se for olhar direitinho, todo mundo tá meio probleminha das dele, um negócio meio, né, a blé blé. Todo mundo tá meio assim. Mas cuidar da nossa cabeça, do nosso psicológico, não é coisa de gente doida, sabe? Vamos sair dessa... Se vocês que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, ainda fazem parte desse grupo, vamos sair daqui. Vamos sair desse lugar. Procurar ajuda psicológica. A gente tem hoje, inclusive na minha rede social, eu divulgo toda semana um site que se chama PsyMeet, que é um site que reúne vários psicólogos do Brasil inteiro que fazem atendimento a preço social. 30, 50, 60 reais a sessão. 30 reais a gente não gasta num rolê nosso. 30 reais é o Uber de ida e volta, fora o que a gente gasta para beber. Você percebe? Isso você não precisa fazer toda semana, faz uma vez a cada 15 dias. É libertador. Assim, a gente sai mais leve. Se a gente tivesse esse entendimento da importância de cuidar do nosso psicológico desde lá de trás, a gente teria evitado de passar por muitas situações, a gente teria evitado de se culpar por várias coisas. Então, para além de se autoafirmar, fazer reforço positivo, se cercar virtualmente de referências que pareçam conosco, cuidar do nosso psicológico. PsyMeet Social. Joga esse nomezinho lá no Google, vai aparecer a lista de profissionais, com a fotinho deles, inclusive, porque acho importante pessoas pretas se tratarem com pessoas pretas também. E o valor que tá lá, gente, 30 reais a sessão. É um negócio assim que chega a ser bizarro de tão barato. Chega a ser inacreditável. Chega a ser inacreditável. Então cuidem da cabecinha de vocês, tá? Por favor. Bom, eu espero que a nossa conversa tenha sido útil para você que enviou essa dúvida e para várias outras jovens negras que estão nos escutando. Caminhando para o fim da nossa entrevista, eu gostaria de agradecer a Ellen pela presença dela, mas antes de mais nada, eu não poderia encerrar sem contar aqui uma coisa que só nós duas sabemos. Há muito tempo atrás, quando eu era uma jovenzinha, eu decidi me inscrever em um concurso de beleza. E a primeira pessoa com quem eu falei quando eu pensei em me inscrever foi com a dona Ellen. Nós nem éramos próximas e eu mandei pra ela uma mensagem falando assim: Ellen, tudo bem? Estou pensando em me inscrever nesse concurso, que é um concurso local. Você acha uma boa ideia? E ela super me apoiou naquele momento. Eu lembro que você se dispôs a caso eu participasse, fazer a maquiagem. Foi super útil. Sim, cara, eu nem lembrava disso. Foi uma querida, assim. E eu acho que isso é uma prova de que você é uma das mulheres negras que me inspira e que é uma referência pra mim, assim. Quando bater um momento de dúvida, de nossa, será que eu vou estar muito vulnerável nesse espaço, sendo a única pessoa negra? Eu pensei em recorrer a você. E é isso, assim. Pra mim é uma honra ter você aqui hoje. Pode ter certeza que você foi muito importante pro meu amadurecimento e pra minha consciência racial. E eu acho que o podcast existe para compartilhar com outras jovens negras capixabas, mulheres que foram importantes para mim, que eu acredito que podem se tornar referências para vocês. Então acompanhem o trabalho da Ellen nas redes sociais, sigam ela porque ela produz um conteúdo maravilhoso. Eu amo ver ela falando sobre reality shows, eu amo ver ela falando sobre maquiagem, eu amo ver ela falando sobre tudo. Eu sou uma grande fã do seu trabalho mesmo. E assim, eu aprendi a fazer iogurte natural te assistindo. Totalmente, eu te sigo e te admiro muito. Então, muito obrigada por vir aqui hoje. Então, vou tentar não chorar, calma. Quando eu vi o seu projeto, antes mesmo de saber que eu seria uma das convidadas, eu fiquei tão feliz, porque eu vi, assim, a ação que eu espero e que eu desejo que mulheres pretas tenham de auxiliar outras mulheres pretas
partindo dessa ideia de coletivo mesmo, sabe? De que eu sou a partir do momento que nós somos. E é muito bom, é muito legal, é muito gratificante saber que tem esse espaço agora. Eu desejo, assim, de verdade, que cresça cada vez mais e mais e mais, que muita gente ouça, que muita gente se sinta tocada, abraçada, ajudada. E como você falou assim, né, tipo, minhas redes sociais é uma grande salada maluca de frutas, mas a gente tá aí... Eu costumo falar, tenho inclusive tatuado essa frase, I was here, eu estive aqui. Eu não tô aqui nesse mundo a passeio, nessa vida a passeio. Então, o que eu tiver que fazer, o que tiver ao meu alcance de fazer para poder ajudar as minhas irmãs, as mulheres de um modo geral, as pessoas de um modo geral a serem melhores, mas vamos começar daqui, né, do nosso ilê. As minhas irmãs a serem... alcançarem todo o potencial que elas têm, eu vou fazer. Então, as minhas redes sociais estão sempre abertas, eu falo isso pra todo mundo. Minha DM tá aberta. Eu demoro um pouquinho pra responder, que eu tenho um probleminha ali com um delay de rede social, mas eu vou sempre responder. Pode perguntar o que quiser, pode me chamar pra um rolê, vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar. O que tiver ao meu alcance para poder ajudar de alguma forma, mesmo que seja desse tamanhozinho assim, ó, no processo, na caminhada de construção de vocês, para ter a ajuda que eu não tive lá atrás, eu tô aqui. Obrigada pelo convite. Eu tô muito, muito, muito honrada, de verdade. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que você tem cumprido o seu objetivo de não passar apenas a passeio por aqui. Muito obrigada. A primeira temporada do podcast Papo de Preta é um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo.